O Diablo acabou com uma primordial como se não fosse nada, enquanto Testarossa colocou outra para correr dela. E então nós temos o reencontro entre Guy Crimson e Diablo após milhares de anos separados. E embora muita gente ache que ele lutaria contra o Rogue, contra o Guy, na verdade eles apenas conversaram depois que Diablo acabou com a Rain. Mas o negócio é que pelo menos na briga verbal o Diablo acabou com o Guy. Hoje eu vou contar pra você tudo sobre o encontro de Guy Crimson e Diablo, junto com Rain, Misery e Testarossa. E isso é claro porque eu amo Tensura e me comprometo a fazer os melhores vídeos que eu posso para quem me assiste, então não perde tempo e se junte à comunidade Grid para receber o melhor do mundo otaku. Tudo isso tem início durante um ataque que Granville Hotsu, com a ajuda de Yugi, decide fazer contra Ruberius e Luminas, e é claro, de certa forma, contra o próprio Rimuru também. Enquanto o Diablo enfrentava um poderoso inimigo e Rimuru cuidava dos assuntos mais importantes, os dois sentiram um movimento espacial, fazendo o Diablo ficar distraído em sua luta, e forçando o Rimuru a mandar que ele fosse checar o que era esse movimento, quem chegou ali, quem está meio que os observando possivelmente. E seguindo suas ordens, Diablo prontamente sai dali para ver quem chegou, e ele encontraria Rain, também conhecida como Blue, a primordial azul. Aqui ela estava em cima de soldados caídos de Ruberius que ela mesma subjugou, enquanto claramente esperava pela chegada de Noir, dizendo que estava ficando impaciente de tanto esperar por Diablo. E logo ele diz que é para ela o chamar de Diablo, já que este é o seu nome, já que Diablo chama Rain pelo seu próprio nome, que ela ganhou de Guy. E com essa resposta, Rain diz que de fato, Guy Crimson, o mais poderoso dos primordiais, deu a ela este nome, dizendo que é diferente de Diablo, que recebeu dele de um Lorde Demônio novato e qualquer. E isso imediatamente causa a ira de Diablo, prendendo Rain como uma presa e decidindo considerar ela uma morte não muito rápida, mas dolorosa. E Rain ficaria empolgada, dizendo que desde que descobriu que Diablo lutou contra Testarossa no Oriente, ela queria duelar com ele. E assim ela ataca Diablo, que a afasta apenas com sua mão. Rain aqui queria realizar o seu desejo de mais de 1000 anos. Diablo sempre foi muito livre, mesmo que todos eles sejam primordiais. Diablo sempre ficou de fora das facções, sem deveres. Enquanto todos ansiavam por corpos, ele zombava deles. Ela tinha ciúmes de Diablo, da liberdade que ele tinha, da leveza que ele tinha, de como ele levava sua vida. O estilo de vida dele era insuportável para ela, principalmente porque ele é aquele que empatou com Guy, o mais poderoso dos demônios, e recebeu o reconhecimento do mesmo. Então, após guardar isso por milhares de anos, ela agora está querendo soltar isso em Diablo. E aqui, enquanto ela atacava ele e ele desviava seus ataques, sem nem pestanejar, sem que ela sequer percebesse, Diablo estava bolando seu próprio ataque. Aceitando as provocações de Rain e desviando seus ataques mágicos, de repente Diablo acionou seu próprio ataque. Ao redor de Rain haviam camadas e camadas de círculos mágicos que apareceram de repente com apenas um estalar de dedos. Ali ela não poderia mover um músculo sequer, porque senão ele ativava e ela estava acabada. Esse feitiço era o Desintegração Multicamada, o feitiço mágico que é o contra-ataque perfeito contra demônios, e algo que demônios não ousavam usar por si mesmos, afinal se eles usassem a magia de forma errada, eles mesmos seriam atingidos por ela, e essa magia é muito perigosa. Dessa forma, enquanto quebrava o bom senso de Rain, Diablo dá a ela uma morte dolorosa por ousar insultar Rimuru. E então os raios romperam as barreiras e perfuraram o peito de Rain de forma limpa. Com isso, Diablo diz que ela é muito fraca, lutar contra ela é mais chato do que lutar contra a Testarossa antes de sua evolução, o que faz, é claro, ela não entender nada, porque ela não sabe que Testarossa é a Blank. Logo, Diablo manda que ela diga a ele por que ela está ali, porque ele estava com pressa para voltar para a batalha e ajudar Xion a lidar com um inimigo que era bastante poderoso. Mas de repente, o Diablo teve um mal entendido que, sinceramente, o Rimuru com certeza quebraria ele se ele soubesse disso. Ele começou a pensar que o Rimuru pediu que ele fosse checar esse movimento espacial para deixar que Xion lidasse sozinha com o inimigo poderoso ao lado de Eranga, para que assim eles tivessem a chance de crescer por si mesmos, quando na verdade não, era apenas porque Diablo estava distraído e ele mandou que ele fosse logo resolver os assuntos. Mas
por causa desse mal entendido, Diablo resolveu não voltar e deixou a Xion lá com um inimigo extremamente poderoso que até mesmo ele teria dificuldades contra. E como ele decidiu que não iria voltar, agora ele não tinha pressa para sair daqui e resolveu repensar sua situação e como ele lidaria com os demônios aqui. Ele estava apenas pensando em matar a Rain na sua frente, mas decidiu mandar que ela parasse de atuar e só saísse logo dali. E ouvindo isso, Rain começa a ficar furiosa e desgostosa com Diablo, dizendo que ele só evoluiu recentemente e ainda ousa ser assim. Mas para ele, magículas não definem a força é simplesmente diferente. Você ter magículas não torna você alguém experiente, forte e que pode dominar seus inimigos. Você faz isso porque você é forte. Logo, o corpo de Rain, o sangue e tudo mais começam a desaparecer como se fosse uma névoa, e atrás dessa névoa são revelados dois demônios, Gi Crimson e Rain, que estava ajoelhada atrás do vermelho. E desde o início o Diablo já sabia que o Gi estava ali. E Gi pergunta por que Diablo usou um feitiço tão poderoso na ilusão de Rain se ele sabia desde o início que era apenas uma névoa. Mas é que esse era o plano original do Diablo, amigos. Ele planejava finalizar a cópia da Rain rapidamente e de maneira brutal, e então sair dali rapidamente, fingindo não saber que Gi estava ali, para que Gi então perdesse seu interesse e fosse embora e não atrapalhasse o Rimuru. Porém, agora que ele tem tempo para gastar, ele resolveu abandonar sua atuação e chamou Gi para conversar, mostrando que ele já sabia daquilo tudo. Onde, para responder a pergunta de Gi, Diablo responde que seria impossível derrotar um primordial com a desintegração de qualquer maneira, falando com confiança que se Rain fosse realmente derrotada por aquilo, ela era muito fraca. Mas para Gi, nem mesmo ele sairia ileso se recebesse aquela magia, porque ela de fato é um contra-ataque contra demônios, achando que Diablo é bem arrogante com suas palavras. E enquanto eles trocavam essa ideia, durante todo esse tempo a Rain era tratada como ar, como se ela não existisse. Eles eram iguais, mas ela era apenas uma pedra no caminho. Gi pergunta então por que Diablo finalmente decidiu evoluir, já que ele é diferente das outras três. E para responder isso, Diablo pergunta para Gi se ele acha que existem pessoas mais poderosas que os primordiais nesse mundo. E Gi fala que não, no máximo apenas os dragões podem superar eles dependendo da ocasião, mas os dragões não são seres, são mais fenômenos da natureza. E antes de continuar, eu queria falar que sim, amigos, os primordiais são alguns dos seres mais poderosos do mundo que nem dragões superam tanto. Por exemplo, a Belgrind, que é um dragão verdadeiro, supera a Testarossa, a última carreira, porém o Gi pode derrotar ela tranquilamente, e o Diablo atualmente também pode. Então, de fato, embora dragões podem ser mais fortes que alguns primordiais são mais fortes que alguns dragões. Então, no final, não existem seres mais poderosos que os primordiais. Os primordiais, os anjos e os dragões são bem parecidos em questão de poder, porque sempre vai ter um que é mais forte que o outro e que vai equilibrar a balança. E com Gi confirmando que não existem seres mais poderosos que eles, os primordiais, Diablo confirma, eles são os mais fortes. Então evoluir sabendo disso apenas deixaria lutar contra outras pessoas mais chata. Afinal, atualmente já é fácil para ele lutar contra qualquer ser no mundo. Se ele evoluísse e ficasse mais forte, seria ainda mais unilateral, seria ainda mais chato lutar contra outras pessoas. E Gi entendeu isso. Afinal, se tornar ainda mais forte quando se já é o mais forte, tiraria completamente a graça de luta, e apenas aqueles que são viciados em batalha podem entender o que esses dois estão pensando. Logo, Gi pergunta se a visão de Diablo mudou por causa daquele slime, fazendo Diablo repreender para que ele chamasse Rimuru pelo seu nome. E Diablo diz que sim, o crescimento de Rimuru é surpreendente, além de várias outras coisas das quais ele quase fez um discurso apaixonado aqui. E ouvindo isso, Gi diz que Rimuru parece ter dominado as nações ocidentais, mas infelizmente os subordinados dele estão indo causar alguns probleminhas lá pra ele. Onde aqui o Gi queria causar problemas para Rimuru e afetar Diablo dessa maneira, já que tentar provocar Diablo de maneira direta pra ele é impossível. O Diablo é muito excêntrico e não se irrita com as provocações do Gi, enquanto por outro lado as provocações de Diablo irritam bastante o vermelho. Porém Diablo permaneceu imperturbável, dizendo que Rimuru já esperava por isso. Então Gi não está tão certo quanto ele acha que está. E Rain, ouvindo a conversa dos dois, apenas pôde morder os seus lábios. Afinal, os dois demônios estavam conversando de igual para igual enquanto a ignoravam completamente. Ela nem existia no mundinho dos dois. Mesmo que ela também fosse uma primordial e um Demon Peer, ela está em um nível completamente diferente deles. E enquanto essa conversa acontecia, em outro lado, em Inglésia, aconteceu uma reunião do Conselho Ocidental, onde por
pulando para a parte importante dessa reunião, que é realmente relevante, basicamente haviam traidores ali que estavam trabalhando com o Granville e com o Guy de certa forma, onde ali eles quebraram a barreira mágica que cercava a Inglésia para começar a causar caos lá enquanto invocavam um demônio esse que é a primordial verde Misery, que é a outra empregada de Guy. Porém, para a surpresa de Misery, ao chegar lá, Testarossa era a enviada de Tempest para essa reunião, e Testarossa prontamente entrou no caminho da Verde para cumprir suas tarefas, onde desde sua chegada, em vez de fazer o que deveria, Misery ficou parada e sem fazer nada, logo perguntando como que a Branca conseguiu um corpo. Mas Testa responde que agora ela tem um nome maravilhoso que é Testarossa e Misery deveria usar ele, e isso chocou a Primordial Verde, e logo a Testarossa diz que seria bem divertido se Misery resolvesse lutar contra ela, perguntando se a mesma gostaria de dormir por 1000 anos como um presente de despedida. E isso, se você não entendeu, é a Testarossa falando que vai matar a Misery e deixar ela adormecida por 1000 anos. E embora a Misery tivesse mais magículas que Testarossa por ter evoluído há mais tempo, ela sabia que perderia. Testarossa evoluiu e ganhou um nome, se colocando no mesmo nível que Misery. Porém, enquanto a Verde passou os últimos séculos como a empregada de Guy, Testarossa esteve no inferno, lutando constantemente e aprimorando seus sentidos. Então, ela percebeu de cara que não tinha chances dela derrotar a Testarossa aqui, principalmente com o Moss, o seu subordinado, ao lado dela. E como o dever dela ali era apenas causar caos e perturbação na capital de Englésia, ela não precisava se arriscar e lutar contra outra primordial. E dessa forma, Misery diz que seu trabalho ali está feito, e diz que a sua vida não pertence a ela e sim a Guy, então ela não tem permissão para jogar ela fora lutando contra a Testarossa. Em seguida, Misery contata Guy, que fica chocado ao ver que Blank ganhou um nome, fazendo o Diablo explicar que ela está entre as muitas pessoas que aprenderam o quão incrível e majestoso Rimuru-sama é, e Guy reconhece que seus homens foram derrotados, e a brincadeira que ele tentou fazer ali foi um fracasso completo. Diablo, por outro lado, vê isso como lógico, afinal, para ele, Guy é apenas um peão no jogo de Rimuru, e logo Guy pergunta se foi Rimuru quem deu o nome de Testarossa para a Blank e um corpo também, onde é claro que Diablo responde que sim, foi ele mesmo, e com isso a dor de cabeça de Guy apenas piorou, enquanto Rain estava ajoelhada e empalideceu com isso. Afinal, o equilíbrio de poder que foi mantido por milhares de anos foi quebrado assim do nada. Testarossa, Ultima e Carreira sempre estiveram se combatendo e evitando que suas adversárias conseguissem evoluir, então é por isso que elas sempre ficaram presas ali. Uma impedia que a outra evoluísse. Luminas e Dagruel também sempre se mantiveram em xeque, e os outros países também se mantinham em seus próprios territórios. Então era um equilíbrio delicado, mas que ele conseguia se manter. E agora ele quebrou. Rapidamente Guy percebe algo, e ele pergunta para Diablo o que aconteceu com as outras duas. Afinal, as três sempre se mantinham em xeque, então se a Testarossa evoluiu, e logo Diablo de maneira presunçosa pergunta se Guy está falando sobre Ultima e Carreira, dizendo que Rimuru preparou posições para elas e elas estão bem felizes com isso. E Guy foi atingido por um sentimento sinistro aqui, e então Diablo explica que a Última é a Viole e a Carreira é a John, mas fala que Guy deveria chamar pelos seus nomes, já que elas ficam bem violentas se eles não usarem eles. E Guy ficou pasmo, se perguntando o que diabos Rimuru estava pensando aqui. Não era impossível para Diablo servir Rimuru, já que ele era um excêntrico, mas agora as outras três também, principalmente Testarossa, conhecida como a mais orgulhosa dentre todos os primordiais. Mas para piorar a situação ainda mais para Guy, Diablo fala que foi ele quem trouxe elas para Tempest, já que ele queria passar suas tarefas chatas para elas, então ele é o culpado por trás disso. E Guy, após refletir sobre essa louca e maldita situação, chega à conclusão de que ele precisará falar com Rimuru e decide passar na casa dele mais tarde. Mas Diablo imediatamente o recusa, dizendo que isso parecia problemático, fazendo Guy perder um pouco mais a sua paciência. Porém, ele sabe que não pode se deixar levar pelo ritmo do Diablo. Logo, ele diz que apenas quer ouvir mais sobre tudo isso, além de que ele escutou de Dino que o domínio de Rimuru é muito rico, então ele queria verificar o quão boa é a cidade. E dessa forma, recebendo os elogios de Guy sobre Rimuru, Diablo permite a visita dele, e assim ficaria marcada a visita de Diablo para Tempest, após o reencontro entre os dois rivais primordiais. Mas essa não é a única interação deles, e se você quer ver mais, nesse vídeo aqui eu falo um pouco mais sobre Diablo e Guy e as interações que os dois possuem, então clica aí que ficou bem legal. Agora eu fui.